incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vamos lá por Deus, falar em mim, vinde curar, vinde libertar nossos corações de todas as opressões. Vem incendiar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Vamos ligar as mãos e clamar aí. Incendeia minha alma, Pai amado, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Eu navegarei no oceano no Espírito, ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei, cadê tua voz? Quero ouvir. No oceano do Espírito, ali adorarei ao Deus do meu amor, ao Deus do meu amor. Espírito, 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 que desce como fogo, 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 vem como em Pentecoste, Pentecoste, e enche-me de novo. Eu adorarei ao meu Deus fiel, ao meu Deus fiel, ao meu libertador, aquele que venceu. Eu adorarei ao meu Deus fiel, ao meu libertador, hey, aquele que venceu. Vem, amado Deus, vem, amado Pai. Espírito, 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 que desce como fogo, 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 vem como em Pentecoste, Pentecoste, e enche-me de novo. Eu servirei ao meu Deus fiel, ao meu Deus fiel, ao meu libertador, ao meu libertador, aquele que venceu, aquele que venceu. Eu quero ouvir vocês agora, vai. Espírito, Espírito, pode ser melhor, vamos lá. Que desce como fogo, 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 vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Que a graça do Espírito Santo, que nos une em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que é um cumprimento, né, da promessa de Jesus, que ele iria ao céu e queria derramar sobre os seus discípulos a força do alto. É o ensinamento de Cristo que diz que o Espírito de Deus estaria conosco até a consumação dos séculos.
Hoje, segunda-feira, um dia após nós, da igreja, no mundo inteiro, ter revivido, ter relembrado o dia de ontem. Nosso grupo se concentrou, se reuniu ontem, a partir das 2:30 da tarde, como se relembrássemos aquilo que se cumpriu os primeiros discípulos de Cristo. Às vezes as pessoas acham que é difícil as coisas de Deus, ou ver acontecer, ou sentir, ou receber, ou vivenciar as coisas de Deus. Não é difícil. O Senhor nos dá todo o know-how, toda a maneira de que verdadeiramente a gente possa estar preenchido com a graça de Deus, né? Quando Ele diz: não se conformeis com este mundo, nesse mundo, a vez de ter aflições, coragem, eu venci o mundo. Então ontem nós estamos muito felizes, nós do Grupo Cristo Vive, primeiro pela oportunidade de reviver, de fielmente, né? Por que não dizer essa palavra? Fielmente, este grupo de oração, há 39 anos. Pensa isso, pensa assim. 39 anos, todo dia de Pentecoste, nós nos reunimos, nós revivemos aquele momento que Jesus diz aos seus discípulos: não se afastem de Jerusalém, porque daqui a poucos dias, né? Eu lembro de uma freira franciscana que me ensinou uma música assim, né? Estaremos aqui reunidos, como estavam os primeiros cristãos, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Aliás, foi o primeiro encontro carismático da região de Ribeirão Preto, a primeira experiência de oração, foi feito nesse convento dessas freiras franciscanas, ali em Jardinópolis. Então, meu irmão, minha irmã, é uma graça poder, né? É uma honra, é um prazer, é um privilégio. Eu não sei que palavra que eu podia adequar a isso, né? Às vezes, é como eu estou dizendo, é tão simples estar na sintonia com as coisas de Deus. Às vezes as pessoas não estão na sintonia com as coisas de Deus porque elas trocam os momentos de Deus por outros momentos. O mundo é enganador, o mundo é sedutor. Eu gosto muito de sempre estar relembrando para mim mesmo, pregando, relembrando para mim mesmo um trecho de Apocalipse que diz que até aqueles que estão no caminho de Deus vão ser seduzidos e enganados. Olha, no finais do tempo, até aqueles que estão no caminho de Deus vão ser seduzidos e enganados, né? Então, meu irmão, minha irmã, estou muito feliz, muito contente por ontem, né? E vou dar só uma pincelada, né? O que nós vivemos hoje? Às vezes, eu, sinceridade, eu vejo assim os padres, eu acho muito pobre esse momento de celebrar o Pentecoste que às vezes se faz nas igrejas. Por quê? Nós não cremos em Deus que é Pai, em Deus Filho e Deus Espírito Santo. E numa cronologia bem simples para você entender, né? Nós vivemos a era do Pai. Se nós pegarmos o Antigo Testamento, as conversas de Deus com Davi, com Abraão, com José, com Moisés, nós pegarmos as conversas de Deus com os grandes profetas e os pequenos profetas. Então, para pessoas entenderem, sabe, porque às vezes não adianta você se aprofundar muito na teologia das coisas, na doutrina das coisas, e a pessoa de repente vagar na cabeça dela. Às vezes você vai ver um pregador, você vai ver até um sacerdote fazer uma homilia toda cheia de palavras, todo cheio de elementos, que de repente a pessoa esquece. Então eu sintonizo bem assim. Nós vivemos a era do Pai. Esse Pai enviou o seu Filho, Jesus. Nós vivemos a era de Jesus, o Salvador. E Jesus disse, né, que se ele não fosse, olha só, é bem simples. Se ele não fosse, não poderia vir o Espírito Santo.
não poderia vir o Paráclito. Então eu, você, nós estamos vivendo a era do Espírito Santo. Não é à toa que ele fala que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Agora mesmo, antes de começar essa oração, essa live, eu pensei, né? Voltei, porque 1 minuto é 1000 anos, e 1000 anos é 1 minuto para Deus. Deus não tem... Hoje não é segunda, hoje não é... nós estamos em março, é isso? No ano 2023. Deus não é isso. Deus não está se preso, agora é tal hora, noite e dia. Deus não está preso nisso. Então, hoje, antes de iniciar essa live, eu fiquei pensando, voltando aqui na minha cabeça, né? Porque no dia de Pentecostes, quem cumpriu aquela ordem de Jesus foi Maria, os 12 apóstolos, e você lê lá no Atos 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que era um total de 120 pessoas. Aquele primeiro estar, aquele primeiro momento, aquela primeira implosão que veio o vento impetuoso, encheu o lugar onde eles estavam reunidos e todos ficaram, pairou sobre eles a força do Espírito Santo, como se repousassem línguas de fogo. Vai lá, está no Atos 1, era 120 pessoas. Aquilo foi tão glamouroso, tão estrondoso, tão fora, né? Tão fora da rotina que estava ali em Jerusalém, que aglomerou, diz lá que aglomerou mais de 3.000 pessoas ali. O que está acontecendo? O que está acontecendo? E naquele momento, aquela pregação maravilhosa de Pedro fez com que se entregasse suas vidas mais de 3.000 pessoas. Então eu fico imaginando assim, né? Ontem, vivendo Pentecostes, 120 pessoas. Até o final da tarde, se tornou 3.120 pessoas. Hoje, então, eu fico imaginando aquelas pessoas cheias, embriagadas, preenchidas com a presença extraordinária de Deus. Por isso que às vezes eu penso assim, né? Para mim, o dia de ontem é tão importante o que nós celebramos no Natal. No meu entendimento, para mim é tão importante como o dia de Natal. Eu acho engraçado que no dia de Natal as pessoas viajam, as pessoas vão na casa dos parentes, as pessoas mudam a sua rotina para dizer, celebrar, de certa maneira, a vinda do Filho de Deus, de Jesus. Ontem, de certa maneira, teria que ser a mesma coisa, né? Porque eu e o Pai somos um. Pai, o Filho e o Espírito Santo é a Trindade Santíssima, é uma só pessoa. Uma catequese simples. Então ontem eu acho que, bom, eu graças a Deus, há mais de 44 anos ou mais, para mim o dia de ontem é um dia celebrativo. Tal qual, repito eu, como o Natal. Porque ontem veio então o Santíssimo Espírito de Deus. A força do Altíssimo. Isso é engraçado que desde o primeiro versículo da Bíblia, e vai lá saber quantos, eu não sou daquelas pessoas mesmo didáticas, né, de dizer, mas quantas citações há na Bíblia sobre o Espírito Santo de Deus, né? Para mim é muito fácil, porque eu sou de um movimento da Igreja Católica chamada Renovação Carismática Católica, que ela enfatiza justamente o estudo, o entendimento, o sentimento. Eu aprendi muito com um dos padres que fez com que essa renovação explodisse aqui no Brasil, Padre Eduardo Douglas. E nas primeiras oportunidades que eu tive encontro com esse padre, ele dizia assim, que todos nós temos que passar por uma experiência pessoal com Deus. Você pode nascer dentro de uma igreja católica, você pode nascer dentro de uma boa igreja evangélica, você pode frequentar a igreja tudo quanto é dias, mas se você não nascer de novo, como Jesus disse para Nicodemos, és doutor de Israel. O que ele quis dizer com essa expressão? É doutor de Israel. Você conhece a Escritura, você conhece a Bíblia, você conhece o Torá, você conhece os livros dos profetas.
Não está entendendo. Se você nascer de novo, né, você não poderá entrar no reino dos céus. Este movimento carismático católico, ele vem trazendo dentro da estrutura da igreja, dentro das fundações, dentro do berço da igreja, assim como eu, uma pessoa comum, embora nascido num berço católico, mas não vivia, porque você vê, até os 17 anos eu não tinha a primeira comunhão, até os 17 anos eu não conhecia niente, não conhecia nada da própria fé, da própria igreja, e foi justamente começando a frequentar um grupo de oração como esse, que as escamas caíram dos meus olhos, que eu senti algo extraordinário. Pense bem, se não fosse algo extraordinário, eu não estaria aqui há mais de 40 anos, eu não estaria aqui nessa comunidade. Cristo vive há 39 anos. Como diz a palavra de Deus, vieram os ventos e as tempestades, investiram contra aquela casa, ela não ruiu. Aquele que edificou a sua casa na rocha. Ontem foi maravilhoso, fiz umas pregações maravilhosas, mas passei por uma tribulação na madrugada muito pesada. Mas estou aqui glorificando, louvando, bendizendo a Deus. Não altera nada. Não impacta nada, pelo contrário, né? Às vezes tem pessoas que se dizem cheias de Deus, que são fiéis a Deus, né? Como eu preguei ontem, né? Eu tenho um hábito, aqui, hoje nós estamos fazendo uma transmissão aqui dentro da casa interna. Nós temos um salão lá fora, na casa do grupo, e nós estamos aqui na sala interna, porque hoje está meio friozinho, a gente veio aqui para dentro. Aqui a gente reúne intercessões, aqui a gente tem momentos glamourosos de vigília, de orações. E eu tenho um hábito, né? Mostra meu cameraman. Eu tenho o hábito de, toda vez que eu começo um dia de Pentecostes, seja aqui, ou escola, ou lá na igreja matriz, ou aqui, eu tenho o hábito de me sentar lá no fundo da sala, não precisa mostrar o fundo da sala, e olhar para essa cruz aqui, ó. Aqui, ô DJ, foca aí, vem aqui mais pertinho, né? Olhar para essa cruz. Aqui às vezes nessa sala tem momentos que a gente tira tudo, menos essa cruz. E aí, o que acontece? Eu tenho um tete a tete com Jesus. É um momento íntimo meu e Deus só. Eu faço isso há 39 anos, antes de iniciar qualquer tarde de Pentecostes. Tem dias que eu oro, faço orações línguas, clamo profecias, mas tem dias que eu só fico em silêncio, não falo nada. E ontem foi um dia desse que eu sentei e não falei nada, só orei, sabe? E aí Deus me respondeu que você está fazendo certo, porque muita gente vem diante de mim, fala e não vive nada do que fala. Promete, assume 1000 compromissos diante de mim e não faz nada. Aí eu lembrei da Bíblia, lembrei da palavra de Deus, instantaneamente lembrei da palavra de Deus, quando senti isso no meu coração, que os verdadeiros adoradores adorarão um Pai em espírito e em verdade. Cuidado, hein? Cuidado, você que... Não é à toa que a Bíblia diz: esse povo me louva com os lábios, seu coração está longe de mim. Então ontem, meu irmão, foi o nascimento da igreja. Mesmo nossos irmãos evangélicos, que hoje... Eu gosto muito de um padre do movimento carismático, Padre Paulo, que fala que às vezes os evangélicos acham que a Bíblia caiu do céu debaixo do braço deles. Procure saber como esses livros foram reunidos. Procure saber. Até o ano 1500 só existia a igreja católica ou as igrejas ortodoxas, né? Grego ortodoxo, ortodoxa russa, as igrejas do Oriente, mas não existia o protestantismo.
Não existia Martim Lutero, não existia essas contestações dogmáticas. Então, sabe, não quero ser muito, desenhar muito minhas palavras hoje, mas eu fiquei assim, sorridente pensando. Ontem era só Maria e 120 pessoas. Até o final da tarde, 3.000 pessoas. E na segunda-feira, que seria hoje, eu fico imaginando aquelas 3.000 pessoas todas embriagadas, todas alegres, como diz, né? É muito lindo. O Papa João XXIII, quando iniciou o concílio do Vaticano II, existe uma oração inicial que ele fala que ele gostaria de ver a mesma alegria que tinha a igreja primitiva, a mesma explosão que tinha a igreja primitiva, a mesma explosão, a mesma alegria que tinham os primeiros cristãos. Eu que vi grupos de orações ser fundados, eu que vi grupos de orações crescer. Nossa, é tão lindo você ver uma pessoa vir aqui hoje e de repente ela volta lá na outra segunda-feira, você saber que ela está vindo aqui faz 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e você vai acompanhando todos os processos maravilhosos que a graça de Deus vai fazendo no coração de uma pessoa. E a gente tem que entender o seguinte, né? Lá na época de Jesus não eram os compromissos que hoje nós temos, né? A maneira que nós vivemos a civilização hoje, por exemplo, o meu povo, nós estávamos reunidos aqui. Aí acabou a reunião, cada um foi para sua casa, para o seu bairro, para a sua cidade. Teve gente até lá de Barrinha que veio aqui ontem, foi para a sua cidade. Hoje, cada qual levantou cedo para fazer toda a formalidade do tempo moderno, que é ir para o trabalho, para a escola. Aí eu fico imaginando, aquelas 3.000 pessoas, né, Cássio? Não tinha essas habitualidades, né? Eu acho que a noite, aquele dia, não nos narra a Bíblia, mas a coisa não parou ali não. A coisa deve ter varado à noite, a coisa deve ter varado à madrugada, a coisa deve ter varado outro dia. Então, meu irmão, minha irmã, crescei na graça e no conhecimento. Crescei na graça e no conhecimento. Enchei-vos do Espírito de Deus. Tem uma música até antiga da Renovação, mas eu vou lá, ajuda comigo. Quem lembra, ajuda a lembrar. Enchei-vos do Espírito de Deus. É que as mãos ele diz. Enchei-vos do Espírito de Deus. Sobre o irmão, vai. Enchei-vos do Espírito de Deus. Enchei-vos do Espírito de Deus. Pode ser melhor, vamos lá. Enchei-vos do Espírito de Deus. Enchei-vos do Espírito de Deus. Tá fraco, hein? Enchei-vos do Espírito de Deus. Enchei-vos do Espírito de Deus. Lembramos e vamos embora, vai. Enchei-vos do Espírito de Deus. 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 Verdadeiramente, aquele que experimenta Deus de verdade não quer outra coisa. Não se satisfaz com outras coisas. Não se engana com outras coisas. Porque tem pessoas que vivem a gongorra da fé, porque ainda elas não são cheias do Espírito de Deus. Da mesma forma que a gente aceita a alegria, a vitória, as bênçãos, a gente também tem que aceitar as contrariedades, as derrotas, as perdas, da mesma forma. Se verdadeiramente você se embriagar, encher com o Espírito de Deus, lá em Efésios, capítulo 5, 18, diz: não vos embriagueis com vinho, que é fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito de Deus.
Então, ao iniciar essa live hoje, eu acho que até atrasamos um pouquinho, mas eu sentei aqui nessa cadeira e pensei, me veio, pá, justamente este momento. Maria, os 12 apóstolos, mais discípulos, 120 pessoas. Até o final daquela tarde, com a extraordinária pregação de Pedro, mais de 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas. Eu acho que, se a gente entender o lugar, a época, 3.120 pessoas é considerável a fundação de algo grande, algo poderoso. E não é à toa que chegou até o século de hoje, né? Não é à toa que a igreja está em pé aí, ó, está viva, né? O cristianismo se esparramou pelos 4 continentes da terra. Nós temos a alegria, a bênção, o privilégio de vivermos num país colonizado pelo cristianismo, né? Você já se deu conta disso? Você sabe que o primeiro ato público que teve no Brasil foi uma missa lá na praia, né? Porque junto com aqueles navios dos colonizadores, dos descobridores, havia sacerdotes. E o primeiro evento foi a celebração de uma santa missa. Talvez a gente não se dê conta a bênção de que é viver num país colonizado pelo cristianismo. A gente vê tanta furada mundo afora, a gente vê tanta doideira mundo afora, a gente vê tantas coisas absurdas mundo afora, né? Ontem eu conversava com a minha esposa, a gente estava assistindo um filme que relata a época do Império Romano. E hoje eu entendo, né? Porque eu sempre gostei de história geral. Sempre fui fascinado por história geral. Embora a gente tinha uma vida simples, eu sou de uma geração que se passava na rua, pessoas vendendo enciclopédias, vendendo livros. E minha mãe, de certa maneira, ela achava um jeito e comprava aquele livro para a gente. Eu folheava aqueles livros. Eu tenho uma noção geral do mundo inteiro. Tem um brinquedo que eu sempre gostei, que ele invoca você conhecer todos os continentes e países do mundo. Então é maravilhoso poder dizer que nossa terra tem um Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro, poder dizer que nossa terra tem a padroeira, Nossa Senhora Aparecida. Nós não se damos conta. Por isso nós não podemos deixar que esse país seja invadido pelo comunismo, não. Não podemos de forma alguma. Não podemos, não devemos deixar de forma alguma que esse país seja introduzida, esses partidos que estão por aí, não. Não podemos de forma alguma. A primeira vez que eu saí fora do nosso país, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu tinha um irmão meu que se tornou cidadão holandês, e de repente eu fui uma vez visitá-lo. E fiquei por um período muito longo. A primeira vez que eu saí, eu fiquei 30 dias fora do Brasil. E de repente, quando eu cheguei no aeroporto, quando você desce de um Boeing, tem um tipo de um túnel, né, Lucas? Que a gente anda. E de repente eu comecei a chorar. Porque me veio naquele momento, né? Glória a Jesus na hóstia santa, que se consagra pelo altar, e aos nossos olhos se levanta para o Brasil abençoar. Essa frase. Eu não conheço, às vezes, outros cânticos de adoração ao Santíssimo de outros países. Mas o que eu sei é que quando se adora o Santíssimo no meu país, se fala para o Brasil abençoar. Né?
Eu estou tocando isso porque hoje uma pessoa me chamou se eu vou entrar candidato a vereador, se eu estou em outro partido. E ela me falou um partido dela hoje, mas eu falei, se teu partido não apoiar esse PT, eu sou. Mas se fosse, nem conversa comigo. Então, meu irmão, minha irmã, viva essa graça de Deus. Cuidado, você que tem filhos, netos. Cuidado, né? Não vamos deixar, olha que bênção. Se você entender um pouco a história, alguns lugares da África, alguns lugares da Ásia, alguns lugares do Oriente Médio, se você entender o que prevalece nesses lugares, né? Se você saber que agora aqui na Colômbia, pertinho de nós, na Colômbia, tem uma igreja para Satanás. Se você entender que alguns lugares por aí já estão introduzindo coisas canebrosas, coisas pesadas, coisas duras. Então nós estamos no dia de Pentecoste, né? E vamos entender um pouco. Vamos entender um pouco. Maria, os 12 apóstolos, 120, 3 mil se converte. O que Jesus diz para eles quando eles, antes de subir ao céu? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Estes milagres acompanharão aqueles que crerem. Expulsarão os demônios. Falarão novas línguas, colocarão as mãos sobre os enfermos e ficarão curados. Às vezes eu fico triste, que mesmo aqui dentro do meu grupo de oração, mesmo dentro do movimento carismático, eu vejo pessoas muito só pedem graças a Deus. Só pedem graças a Deus. Só tem um Deus, um Cristo serviçal. Parece que Cristo tem que estar sempre servindo as pessoas, né? E ontem, naquela fala que eu tive aqui com Jesus, primeiro foi isso, de que muitas pessoas vai diante do Santíssimo, adora, fala, assume 1000 compromissos e não vive os compromissos que fala. E aí então eu transmiti isso para o pessoal que estava aqui ontem. E a outra é essa. É um ensino de um franciscano que eu ouvi uma vez. O que você precisa, que nós somos as pessoas, até vou fazer essa pedagogia aqui. O que você precisa fazer para ir para o inferno? Pergunta lá. Pergunta lá. O que você precisa fazer para ir para o inferno? O que você precisa? Porque o pessoal, a maioria estava aqui ontem, então já sabe a resposta. O que você precisa fazer para ir para o inferno? Nada. É ir de acordo com o mundo, é aceitar as políticas do mundo, é aceitar o que está acontecendo aí, achar que está certo. Mas se você quer entrar no reino de Deus, não vos conformeis com este mundo. Se você quer entrar no reino de Deus, como está lá no Evangelho de São Mateus, esforçai-vos. Entrai pela porta estreita, porque amplo é o caminho da perdição. Se você não se esforçar, meu amigo, você não vai ter céu. Para ir para o inferno basta aceitar. O mundo mudou, as coisas mudou. Basta você ir numa festinha de aniversário, colocar lá a tua filhinha, teu filhinho dançando El Chan. Essa música é antiga, né? Agora tem umas coisas doidas por aí, uns funk doidos, né? Tá bombando aí na internet, no Instagram, uma mulher que na festa do aniversário da filha dela, ela soltou as frangas. Tá bombando na internet. Uma mulher que na festa do aniversário da filha dela, ela soltou as frangas. Dançou daquele jeito. E aí, para se defender, ela foi dizer que os artistas fazem isso, fazem aquilo, porque que ela não pode estar daquele jeito. É como recentemente eu preguei aqui, a pessoa vai assistir um show
Nada contra, gosto de muitos artistas, mas eu não acho nada bom certos artistas, na hora daquele show, cantam uma música de Deus. Né? Às vezes o repertório de um artista, quando começa um show, dura o quê? Dura 1 hora, 2 horas de música. O cara canta a música falando de sexualidade, falando de traição, falando de bebida, falando de farra, falando de bagunça. Aí no meio do show ele canta uma música de Deus. Aí o povo, oh! Gente, cantar uma música de Deus. Cuidado, hein? Cuidado. Aqui, eu tenho meu maestro aqui, ó, que eu vi nascer esse menino, toca violão. Às vezes teve épocas no meu grupo que não tinha ninguém para tocar. E às vezes tem gente que vem aqui no meu grupo, e esse dia um cara me encontrou. Olha, eu toco o teclado, quer que eu vou tocar o teclado no teu grupo? Eu falei, não, quero que você vá no grupo. Né? Porque o cara, ele toca em forró, toca essas músicas com que é pisadinha, né? Esses ritmos doidos aí, né? Aí ele acha que vai chegar aqui e vai tocar o teclado. Não, peraí. Você quer servir a Deus ou quer servir o quê? Então são coisas assim, meu irmão. Às vezes tem gente que acha que eu sou radical. Radical porque você não conhece a vida dos santos. Radical porque você não sabe como morreu Santa Bárbara. Radical porque você não conhece a vida do Padre Pio. Radical porque você não conhece. Recentemente nós celebramos Santa Rita, não foi? Vai ver o que viveu Santa Rita. Eu, radical, quisera eu ser radical. Né? Às vezes já fui intitulado de fanático, bitolado. Pô, se tem alguém fanático nessa jogada toda, esse cara aqui, ó, se chama Jesus Cristo. Esse é fanático. Porque ele foi capaz de morrer por aquilo que Deus traçou como plano. Ele entregou a vida dele numa cruz por mim e por você. Porque fanático numa literatura, não sou craque em português, em explicações da língua, mas fanático é aquela pessoa que chega até morrer por aquilo. É uma pessoa fanática. Exagerado. Aonde que eu sou exagerado? Eu sou um pecador. Eu quero viver mais a graça de Deus, né? Como a chamada da live de hoje, para mim basta-me a tua graça. Eu chamo Paulo, né? E como Paulo, não tem como não ser devoto do Paulo. E é esse Paulo que diz, para mim basta-me a tua graça. Vamos erguer nossas mãos e clamar para todos que estão aqui e a todos que vão assistir essa live um batismo do Espírito Santo. Vamos lembrar que quando São Paulo caiu do cavalo e Deus mandou que ele entrasse lá em Damasco, porque daria alguns dias, iria se dizer o que Deus queria dele. De repente Deus enviou um homem santo chamado Ananias. Ananias entrou, estendeu as mãos e orou para Paulo, e ele ficou cheio do Espírito Santo de Deus. Todos que estão aqui nessa sala, todos que vieram ontem, todos que de alguma forma estão, ainda nem citei o nome de quem está assistindo aqui hoje, mas você onde está aqui agora, imagine aqui minhas mãos sobre você, minha comunidade, com as mãos sobre o celular que está transmitindo essa noite, que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, cheio, que você faça uma experiência pessoal com Deus. Obrigado, Jesus. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será
criado e renovareis a face da terra. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Bem forte, clama assim: acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Principalmente nessa noite extraordinária, falando essa catequese extraordinária, relembrando este momento extraordinário do Espírito Santo, eu não posso de retratar isso. Toda reunião que eu faço, todo grupo de oração, todas as noites de segunda-feira, todas as noites de sábado à noite, todas as vezes que eu estou no momento do grupo de oração e tem pessoas junto comigo, o meu desejo é que elas passem por uma experiência pessoal com Deus. Assim como eu, há mais de 40 e tantos anos, quando eu entrei naquela igreja, eu senti algo extraordinário e eu disse: é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu torço, é isso que eu oro, é isso que eu clamo, é isso que eu desejo. Que aconteça aquilo que Jesus falou para Nicodemos, que ele tinha que nascer de novo. Então, meu irmão, minha irmã, é um tempo de graça. Não sei se você conhece aquela oração do Vinde Espírito Santo. Se você não conhece, ora aquela oração. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos: ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Essa oração, todos os grupos de oração, muitos anos atrás, não se iniciava o grupo sem fazer essa oração. Então, o meu desejo, você que vai assistir, tem gente que eu sei que assiste depois essa meditação. Deixa eu soltar a nossa irmã Célia, Fidenilson, o Erasmo que está lá nos Estados Unidos, Ronaldo de Cruz das Posse, Andresa Navarro, o parente? É parece? Andresa Navarro, Sueli Perna, Sebastiana Badia, Fábio Alves, Clara Santos, Silvia Vaz, Dona Clarice, Maria Aparecida, Marcela e Adriana, Catarina Bianchi, lá de Cruz das Posses, né? Bendito seja Deus. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Eu falei um pouquinho, mas eu quero só concretizar. Para mim, o dia de ontem deveria ser celebrado na igreja e deveria ser celebrado pelo povo cristão como a gente celebra o dia de Natal. Porque no dia de Natal nós celebramos a vinda do Filho. E no dia do Espírito Santo nós celebramos a vinda do Santificador, né? Deus criou, Jesus salvou e o Espírito Santo santifica. Como nós carismáticos do grupo de oração aprendemos, né? Que nós não devemos ficar na ignorância. Que nós não devemos ficar na ignorância. Que ninguém sobre a força do Espírito Santo. Quando a pessoa está sobre a força do Espírito Santo, ela declara que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Bendito seja Deus. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre sua casa. Que o Espírito Santo venha sobre o seu passado, sobre o seu presente e sobre o seu futuro.
Bendito seja Jesus. Bendito seja Jesus. Eu vou deixar-me guiar, me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Hey! Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Força agora, vamos lá! Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Tua graça me passa, seu amor me sustenta. Tua graça me passa, teu amor me sustenta. Enchei-vos do Espírito de Deus. Vamos todos dizer juntos: enchei-vos do Espírito de Deus. Não, pode ser melhor, vamos lá. Enchei-vos do Espírito de Deus.